Só que isso aí deu o que falar, porque ninguém mais, ninguém menos que Chiquinho Scarpa polemizou em uma entrevista ao podcast Festa da Firma de Wellington Muniz, o Ceará. O milionário falou isso, abre aspas, eu não gosto de pobre, abre aspas, por favor, eu não gosto de pobre. Velório, tudo bem, fecha aspas. Abre aspas, o pobre sempre tem um negócio para pedir. Se você perguntar, a pior coisa do pobre é você chegar e dizer, como vai? Ai, você tá frito. Aí ele disse, minha mãe tá doente, meu pai perdeu a perna, minha filha perdeu o dente. Ele fica meia hora destilando todos os problemas. Nunca chegue para o pobre e pergunte como vai. Fecha aspas. É, meus amigos, é o Caco Antibes reencarnado. Vamos ver, sobre a declaração do Chiquinho, que tá dando o que falar, evidentemente, eu lembro de uma frase que diz, né, que tem gente tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Essa é a minha opinião, eu queria ouvir de vocês. Tem gente tão pobre, mas tão pobre, que só tem dinheiro. Palumbo. Exatamente, né? Uma frase infeliz, escrota, preconceituosa. A maioria dos meus amigos não tem dinheiro e não me pedem absolutamente nada. Eu também não tenho, né? Também não tenho nem para pedir. Eu peço pro PP de vez em quando. Mas isso aí é um absurdo, né? Ele falar uma frase ridícula e escrota como essa, né? Esse cara aí acho que nunca pisou numa periferia na vida, não sabe o que é um sofrimento de um povo, não sabe o que é uma unidade básica de saúde, ele não tem noção de vida, né? E ele é pobre de espírito. Para quem não sabe, o podcast Festa da Firma do Ceará é ele encarnando uma espécie de Faria Limer pitoresco, ali com totalmente, até com figurino e também com a caracterização. Talvez você ache que o Chiquinho Scarpa achou que ali confundiu a ficção com a realidade, acabou achando que estava diante de um personagem, acabou também exagerando na dose e se soltando mais do que deveria e revelando o que está no coração. Pode ter escapado, né, André? Eu não sou amigo pessoal do Chiquinho Scarpa, não tenho nem vontade de ser, mas pode ser que tenha escapado. Mas, de fato, ele acaba refletindo um pensamento que a gente sabe que ele está muito ali junto de uma classe muito específica da população brasileira, que compartilha dessa ideia. Inclusive, acabei de abrir aqui a página do Chiquinho Scarpa na Wikipédia, o André. Vai lá. Tá escrito aqui, Francisco Scarpa Filho, mais conhecido como Conde Chiquinho Scarpa, é um playboy brasileiro. Tá na Wikipédia que é um playboy brasileiro. Playboy, ou seja, profissão playboy. Qual é a ocupação de Chiquinho Scarpa? Eu não sei. Com todo respeito ao Chiquinho Scarpa, aí pode mandar uma mensagem, uma DM falando o que você faz da vida, porque eu acho que não produz nada, nunca fez nada de relevante. E aí, enfim, volta e meia sempre sai uma declaração absurda como essas, que encontra amparo, surpreendentemente encontra amparo. Herdeiro. Profissão herdeiro, pois é, profissão playboy, herdeiro, é isso Fico pensando numa hora dessa, meus amigos, que presidente Lula falaria, porque olha só, o companheiro Chiquinho, olha, eu gosto de pobre, mas eu gosto de rico também. Porque pensando nessa classe, eu vou criar o programa Minha Mansão, Minha Vida. Eu vou criar também a Bolsa Louis Vuitton Família e o programa Jovem Aprendiz de Herdeiro. Esse é meu compromisso com você, meu caro Chiquinho Scarpa. Abrindo aqui para discussão. O que vocês acharam? Você colocaria seu filho, meu caro Pepe, você colocaria seu filho no Jovem Aprendiz Herdeiro, para ele finalmente poder contribuir com a sociedade? Mário, essa frase do Chiquinho, na minha opinião, ela retrata bem a nossa elite no Brasil, né? Elite cultural, elite econômica no Brasil, que não gosta de pobre, né? Uma fração podre da elite. Você vê, por Talvez exemplo... majoritária. Você vê, por exemplo, quando os pobres começaram a andar de avião, os ricos e a elite ficaram reclamando, dizendo que o aeroporto parecia uma rodoviária. Você lembra, por exemplo, da frase do tal Paulo Guedes, reclamando que as empregadas domésticas conseguiam levar seus filhos para a Disney, né? Ou seja, essa frase do Chiquinho Scarpa remonta claramente que, infelizmente, a nossa elite no Brasil não consegue propor um projeto para o Brasil. Eu falo isso com pesar, porque quando você pega o mundo todo, Estados Unidos, França, Alemanha, você vê aquela elite intelectual, junto com a elite financeira, querendo protagonizar e querendo discutir um projeto para o seu país. O Brasil, a nossa elite econômica, a nossa elite cultural, infelizmente, não gosta de pobre e vocifera esse tipo de coisa que causa, no meu modo de ver, uma tristeza profunda, porque o Chiquinho poderia estar muito bem discutindo políticas exteriores, políticas industriais, políticas econômicas, políticas sociais no Brasil. Mas vai ter que trabalhar, e está perdendo tempo xingando aquela classe menos favorecida e que teve menos
né, possibilidades, porque não são herdeiros, do que ele. Imagine quem trabalha na casa dele, né? A faxineira, o copeiro, né? Tendo que lidar com um cara totalmente escroto que ele fez. E esse horror da elite, a população mais pobre, a gente não precisa ir longe, Pepe. Aqui a linha 6 do metrô, quando teve o debate para a construção da linha 6, o pessoal que mora ali em Higienópolis falou que não queria metrô porque trazia uma gente diferenciada para perto do bairro deles. E a desvalorização isso é um absurdo. O que eu acho engraçado eu acho que ele é uma espécie de exílio voluntário da própria alienação dele, né? Ele que se aliena de forma, de caso pensado, né? E tem essa fração podre da elite, eu, enfim, conheço vários e vejo com total reprovação, como é muito constante que sempre por detrás dos blindados eles olham para os nossos semelhantes, os nossos compatriotas ali quase como se fossem neandertais, sabe? E quase como se fossem pessoas a serem evitadas. E só gosto de tudo que é higienizado, pasteurizado, embalado a vácuo. Isso aí é o retrato dessa parcela da elite brasileira que segue, enfim, protagonizando falas grotescas como essa. E eu diria, Marinho, que isso é uma herança muito clara da cicatriz profunda da escravidão no Brasil. Essa é a mentalidade escravocrata atualizada ao século XXI. Infelizmente, Joaquim Nabuco já dizia naquela época que muito depois da extinção do Instituto Jurídico da Escravidão, muito mais grave, sério e dificultoso seria acabar com a obra da escravidão, que é exatamente esse traço cultural arraigado na sociedade de muita gente que acha que o pobre tem que ser mantido lá muito distante. Isso é muito triste, é algo que a gente precisa superar. Agora, o grande debate é como superar isso. O que eu acho engraçado na fala do PP é que ele fala da nossa elite, que no fim das contas, a elite dona das indústrias, que ele quer ajudar. Então, na prática, essas ideias de pegar recursos públicos que são tirados dos mais pobres para dar para fazer política industrial, no fim das contas, isso quer dizer tirar dinheiro do pobre que o Chiquinho Scarpa não gosta para dar para a indústria que sustenta o Chiquinho Scarpa. Você está atrasado, Maninho. Não estou falando de dar dinheiro para a indústria, estou falando de criar uma nova elite industrial, né? Criar novas indústrias. Né? Eu estou pensando muito mais na frente do que você. Né? E eu acho exatamente isso. Na prática, a gente sabe, as elites capturam as políticas públicas. Então, todas as tentativas na história do Brasil que nós tivemos de criar política industrial, na prática, serviram para dar dinheiro para as indústrias que já existem, que são controladas exatamente por essa elite que o PP não gosta. Quando começou a política industrial no Brasil, não existia uma elite industrial no Brasil. Quando Getúlio Vargas começou a criar uma indústria automobilística no Brasil, começou a criar a CSN, né, a primeira siderúrgica no Brasil, não existia elite industrial naquele momento no Brasil. Você quer tudo estatal, então você falando você que... Você quer tudo estatal. Você falando... Claro que não. Eu estou querendo... Dá para você investir em políticas públicas industriais sem criar uma empresa estatal. Os Estados Unidos, por exemplo, colocou 500 bilhões de dólares... E quem vai capturar esse orçamento? 500 bilhões de dólares no projeto de indústria verde deles. Quem vai capturar esse orçamento? Qualquer pessoa. A política pode ser aberta. Tem outra coisa que a gente vê... Vamos fazer rapidamente agora um break para você que está nos escutando na Rede Jovem Pan de Rádio, aqui no Morning Show. O debate tá bom, tá aquecido, caminhando aí para sextar com o pé direito. Vamos que vamos. E aqui seguindo, claro, o debate, Palumbo, eu vejo muitos desses membros dessa fração podre da elite que a gente está repercutindo aqui, que eles até reproduzem o que eu chamo de práticas senhoriais, né? Que eles atualizam da forma deles o racismo em algum grau, a discriminação. E quando você ousa questioná-los, quando você ousa minimamente confrontá-los, eles vêm com o famoso... Você sabe com quem você está falando? Eu já ouvi isso. Você sabe com quem você está falando? Na polícia. Com quem? Eu já ouvi isso. Conta pra gente esse caso. Ele perguntou assim, você sabe quem você está falando? Eu falei, não, você não conhece tua mãe. Aí ele ficou quieto, ficou desconcertado. Mas esse tipo de situação boa, é muito boa, comum. Né? Não precisa ser milionário, bilionário, não. Eu sou classe média. E às vezes no condomínio eu já vi moradores destratando porteiro porque pediu para identificação. O porteiro não é obrigado a conhecer as pessoas. Destratando o faxineiro. É absurdo isso, né? Isso aí é típico de ser humano. Como ele, que foi escroto pra caramba, repito. E até pegando uma carona rapidinho, André, um negócio que o PP falou sobre a elite financeira, a elite cultural do país. Seria muito interessante se a elite financeira, principalmente aqui do Brasil, tivesse uma consciência muito maior
do que é sociedade. Porque quando a gente fala especificamente desse caso do metrô, que eu acho chocante, né? A pessoa não querer que o metrô passe pelo seu bairro porque acha que vai desvalorizar o seu imóvel. Pense até no seu próprio benefício. O camarada que tem um imóvel ali em Higienópolis, ele contrata uma faxineira que vem, não sei, do Capão Redondo, vamos chutar aqui. Se ele tem um metrô que liga de um ponto para o outro, fica muito mais fácil o transporte dessa pessoa, ele vai até mesmo conseguir baratear o custo do serviço que está sendo prestado para ele. Ou seja, todo mundo ganha quando você tem políticas cada vez mais inclusivas e que um segmento muito importante da elite brasileira nega a todo custo. Parece que quer realmente manter uma diferenciação, um isolamento total das classes mais pobres do país. As nossas oligarquias ancestrais, né, mano, que existem desde sempre, uma característica muito essencial do Brasil de modo geral, é o que alguns já disseram, né? Elas não vivem no Brasil, elas vivem do Brasil. Exatamente. Auferindo todo ali, tirando o risco Brasil dos seus portfólios de investimento, não investem, enxergam o Brasil como fonte de receita e não oportunidade de investimento. Exatamente. O que você acha? Você sabe que tem uma teoria sobre desenvolvimento dos países que fala que existem dois tipos de instituições que moldam os países. Uma são as instituições inclusivas, que são as que levam os países ao desenvolvimento. Que quer dizer o quê? Quando o Estado, quando as políticas públicas são desenhadas em prol de geração de oportunidade para quem precisa de oportunidade. E existem as outras instituições, que são as instituições extrativistas, que é quando o Estado e as políticas públicas são desenhadas para retirar recursos de quem menos tem e levar para quem vive do Brasil. Então, infelizmente, o Brasil, em uma larga medida, ainda tem instituições extrativistas, que são justamente movimentadas por essa elite que vive da extração de recursos dos que menos têm. Isso que precisa ser transformado na nossa dinâmica social. Pepe, muitos deles fingem-se de mortos para os problemas do Brasil, mas, no fundo, na minha opinião, eu acho que talvez eles só estejam mortos por dentro mesmo, né? Nessa incapacidade de lidar com seus semelhantes e sempre por detrás dos blindados vêm eles como pessoas de outra espécie com as quais é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado. O que você acha, Pepe? Não, é isso que eu coloquei aqui na minha primeira manifestação sobre esse assunto, né? Infelizmente, no Brasil, né, nós não temos uma elite econômica que se alie com a elite acadêmica para pensar o Brasil. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, Marinho, você vê que é muito normal os ricos terem várias fundações e nessas fundações se discutem políticas públicas, nessas fundações se discutem projetos de governo e muitos desses projetos são implementados, são aplicados em alinhamento com o governo instituído, gerando emprego, gerando oportunidade, não é? E o que falta no Brasil é exatamente isso. E o Brasil tem uma situação diferente dos outros países. Pedir uma rápida licença para você, Felipe Monteiro, que está aqui comentando sobre a fração podre da elite brasileira que segue destilando aí, enfim, frases lamentáveis, reprováveis, agora dessa vez na figura do Chiquinho Scarpa, que é a figura até irreverente, carismática, mas deu uma bela pichotada para longe, para muito longe. Voltando aqui com o Felipe Monteiro, no Morning Show, 10 horas e 56 minutos. Você vê, por exemplo, que o Brasil ele tem uma condição, né, historicamente, do Estado induzir o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial. E é isso que o Brasil precisa, né? Eu não estou querendo que tire dinheiro do pobre, como disse o Mano, e dê dinheiro para uma elite já constituída. Estou querendo criar elites melhores, né? Querendo criar elites econômicas melhores. E talvez a elite econômica no Brasil daqui a 10 anos seja exatamente os pobres que estão vendendo pipoca na praia. Sabe qual é o problema? O problema do Brasil, Marinho, sabe qual é o problema? Que os Mozart, os industriários estão vendendo pipoca na praia e não têm oportunidade de crescer e de ascender. E, na minha opinião, o Estado tem muito que contribuir para formar uma nova elite intelectual e financeira. Rapidamente, que a gente precisa ir adiante. O que os nossos Mozas que não têm oportunidade precisam, os nossos Vinícius Júniors que não tiveram oportunidade precisam para se desenvolver? De educação, de oportunidade. E não dessa indução do Estado. Porque o que acontece? 3 gerações. Quando cabe ao Estado induzir a construção de uma indústria, o que acontece? Essa indução é capturada. Quando o Estado escolhe quem vai vencer, quem vence é essa elite que já está constituída. Porque existe uma lógica de captura política, Pepe. Esse é o problema dos liberais. Educação resolve todos os problemas. Educação é o problema dos liberais. Mas pensar a educação como... A gente estuda. Para pensar...
Mano, pensar educação para resolver o problema das pessoas que nasceram agora, você está deixando aquelas pessoas na pobreza. Não. Então, no meu modo de ver, é o seguinte... Você cria oportunidade. Não, esse debate educação só muda o país a cada 3 gerações, mano. Pepe, a gente segue a cada adiante 20 aqui anos. E as pessoas que nasceram agora? Fica a pergunta. E as pessoas que nasceram agora, mano, eu prometo... Vai vender pipoca na praia? Claro que não. A gente precisa ir em frente, Fabrício. O telhado, ó. O Palumbo mais quieto, mais tranquilo aqui hoje. Quem diria? Acho que isso é o reflexo mais dessa tranquilo sexta-feira. aqui Ele tá hoje, o atacado Palumbo. hoje, né, meu? Toma uma aguinha aí, meu.